Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Silvana, eu sou fisioterapeuta pélvica e ontoanalista e estou aqui para ter uma conversa com o Dr. Fabiano sobre sexualidade. Vou chamar ele aqui. Deu certo? Eu sempre recebo convite, eu não sei fazer, eu acho que será que eu fiz certo? Fabiano, acena aí de novo. Agora deu Ah, agora certo. sim. Estou aqui sem suporte, mas acho que dá para vocês me verem, né? Tá dando para ver. E aí, como é que tu E estás? aí, tudo bem? Tudo ótimo e contigo. Tudo bem. Então, Maravilha. nós estamos aqui para falar sobre sexualidade, que é uma questão de corpo e mente, né? É um assunto bem amplo, mas eu acho que a gente pode falar à luz da ontoanálise, o que que para nós é uma sexualidade bem vivida, né? Uma sexualidade saudável. Eu considero uma sexualidade saudável aquilo que não traga sofrimento, que seja físico, que seja mental, né? Sim. Ah, tu paraste? Tu acabaste? Parei. Agora é você que fala. Bom, é um tema que parece simples, né? Mas é um tema assim muito complexo no sentido de que envolve uma série de processos. Então, essa história ela inicia na psicanálise e ela já inicia sob muitas perseguições, inclusive. Freud, por conta disto, ele foi expulso da Sociedade Médica de Viena. Porque como é que começou? Começou com a descoberta dele de que haveria uma sexualidade infantil. Aí, neste primeiro momento, a noção que ele tinha de sexualidade era uma noção que englobava realmente desejo, corpo, né? A experiência erótica conforme a visão comum. Aí E eu ele acho foi, interessante aí nessa parte que Freud não tinha um interesse de estudar a sexualidade, o interesse era de resolver, de solucionar as neuroses e as histerias, né? Então foi exatamente, acidentalmente, né? exatamente. Ele descobriu que a sexualidade fazia parte da própria formação do indivíduo. A consciência, o desenvolvimento da personalidade, a percepção do mundo, enfim, uma série de coisas atravessavam a sexualidade. Aí começa daí, havia uma sexualidade infantil, aí pronto. Aí ele, por conta disso, ele é expulso da Sociedade Médica Vienense e só tempos depois ele é louvado, inclusive premiado, mas não pela mesma sociedade, pelos mesmos, digamos assim, pelos membros da sociedade, mas não pela mesma instituição. Aí depois ele descobre que há nesse campo da sexualidade, há todo um processo de fantasia. Então, o primeiro elemento da sexualidade é a fantasia, né? Numa Sim. visão da análise. Aí a fantasia vai formando a personalidade das pessoas. Olha que coisa interessante, né? As crianças, elas começam a fantasiar sobre o próprio corpo. Então, a partir dessa fantasia, ele elabora conceitos de complexos, como, por exemplo, complexo de Édipo, complexo de castração. Por que faltam pênis
a menina, digamos assim, ela foi cortada, aí supostamente quando o menino vê a menina sem o pênis, ele pensa, bom, arrancaram dela e podem tirar o meu. Pode arrancar. A menina, segundo ele, teria uma fantasia diferente, né? O meu caiu, porém ele vai crescer. Aí essa fantasia, no primeiro momento, ela gira toda em torno do pênis, do que o pênis representa. O pênis representaria um algo a mais, uma coisa que um tem e que falta no outro. O outro Aí, fala. exatamente. Aí o que que ele diz a partir daí? Que a mulher elabora a sua sexualidade em torno da falta, né? Do faltar alguma coisa. E que o homem elabora a sua sexualidade em torno da, digamos assim, do controle e da proteção. Mas esse proteger, inicialmente, não é proteger o outro, não é proteger a mulher, mas sim proteger a si mesmo. É não perder conforme ela perdeu. E tem toda essa coisa das explorações sexuais infantis. Aí ele cria depois uma teoria sobre como esse prazer, essa fantasia vai passando pelo corpo enquanto a pessoa desenvolve. Vai sendo falado sobre as fases, a fase oral, que é uma fase de exploração. Então, a oralidade tem a ver com isso, com a exploração mesmo, com a descoberta. Por isso que a criança coloca as coisas na boca. E por isso que para os latinos a palavra saber e sabor são exatamente a mesma coisa, né? Saber e sabor são idênticos. Aí depois passa para a fase anal. Então, aí ele inclusive fala de personalidades vinculadas a essa fase. As pessoas inexoravelmente passam por essas fases e podem ter experiências mais fortes em cada uma delas. Eu estou falando muito, mas já vou acabar. Aí, na boca, quando a pessoa passa por uma experiência muito forte na boca, ela, na fase oral, digamos assim, ela fica muito, ela pode ter alguns problemas, como ficar muito fofoqueira, muito interessada pelo outro, né? Mas ela também pode ter alguns resultados positivos, como se tornar uma cientista, uma pesquisadora, um professor e tudo mais. Aí, na fase anal, é uma pessoa interessada em controle, né? Então, é como se fosse, para a criança, a entrega das fezes ou a retenção dela tem a ver com o controle. As minhas fezes, elas têm que ser merecidas, na teoria freudiana. Então, uma pessoa que foi mais fortemente marcada nessa fase, ela vai ser muito controladora em absolutamente tudo. O problema dela, as neuroses dela, vão se desenvolver em torno disso. Isso já é sexualidade. Então, quando ela controla coisas, isso é sexual. Né? Quando ela controla pessoas, quando ela controla o ambiente, quando ela, né, controla seus hábitos no trabalho, tudo isso é sexualidade conforme a visão freudiana, porque depois ele entende que sexualidade já não tem mais a ver com coito, desassocia completamente, e tem a ver com fantasia e prazer. Então, inclusive, pode rejeitar o corpo, pode estar no corpo, pode não estar no corpo, e enfim. Aí depois tem uma fase genital, especificamente, ele chama de genital fálica, que é a fase da descoberta, que envolve, inclusive, estes complexos que eu citei, complexo de Édipo, complexo de castração, e depois ele supõe uma fase de latência, que é um relaxamento, assim, latência, onde a pessoa passou pelas primeiras experiências, aí esquece qualquer descoberta sexual até certo ponto, quando tudo emerge novamente, emerge para sempre. Aí, a partir daí, absolutamente tudo que se faz, depois que é superada a latência, absolutamente tudo que se faz é sexual num contexto psicanalítico. Aí depois nós vamos falar sobre o contexto ontoanalítico da sexualidade. Então, a sexualidade é introjetada na gente desde o nascimento, né? E, igual você falou, às vezes, algum problema nessas fases pode desenvolver desordens futuras, né? E como eu tenho observado assim, que antes parece que a sociedade era muito repressora. E agora parece que é muita liberdade, né? Pelo menos é que a gente está vivendo. Essa
sociedade que é repressora, ela causou muitas disfunções. E hoje, com essa liberdade que às vezes os pais não têm o interesse mesmo de educar, que achar todo mundo já sabe de tudo, já está muito exposto, então coloca ali camisinha dentro das gavetas para o filho não engravidar ninguém, ou para a filha não engravidar, e não ter doença, tá tudo certo. E como se isso já fosse o suficiente. Então, antes, com a repressão, trazia muitos problemas de desordens, de disfunções, e hoje, será que isso não estimula muitos desvios, parafilias, muitas outras desordens? Não teria que ser uma coisa mais equilibrada? Pulou de um extremo para o outro? Mas é assim, segundo uma visão analítica, a repressão ela não cessa, ela apenas se transforma. Ela tem um modelo repressivo, aí vai para outro. Então, a liberdade pode ser repressão também. A pessoa, por exemplo, ela pode ser obrigada a ser livre. Eu me lembro, na França, o sistema jurídico francês é bem interessante, né? Então, por exemplo, uma mulher muçulmana, em algum momento, ela perdeu o direito a esconder a usar a burca ou coisa parecida. A burca. Um pai que seja muçulmano, ele não pode impor o uso da burca à sua filha. Por quê? Porque a filha é obrigada a ser livre. Então, se a pessoa ela é obrigada a ser livre, por definição, ela não é livre. Né? Uhum. Tu concordas comigo? Então, claro. assim, se a pessoa é obrigada a transar ou a manifestar sua sexualidade de maneiras pluriformes, ela, enfim... é também uma repressão. É também uma repressão. Aí, o que acontece hoje em dia? Qual é o preço dessa nova modalidade de repressão? É uma perda violenta do tesão. As pessoas estão sem tesão. Aliás, se uma mulher quiser se envolver com um homem que tenha tesão de fato, por incrível que pareça, vai ser um cara para cima dos 40, que tem um outro modelo sexual e tudo mais. Tem gente que diz assim, não, eu prefiro os novinhos, porque eles são bons. Os novinhos de antigamente eram bons de cama. Os novinhos de hoje em dia, eles precisam de estimulantes, de viagras, de energéticos. Porque é tanto acesso à pornografia, tanto acesso ao tesão, a tanta exposição. Desensibilizou, né? Exatamente. Pronto, há uma dessensibilização. O corpo e a mente podem ser dessensibilizados. Né? Já dizem os nossos companheiros cognitivistas. Mas, assim... E é interessante como essa psique que é atemporal, que a gente já viu, o que acontece às vezes lá, que eu nem sei, que aconteceu lá na minha infância, vai me causar um distúrbio depois na fase adulta. Eu não me lembro do que foi, né? Não sei explicar o que foi, e vem uma disfunção. Igual, por exemplo, o vaginismo. O vaginismo, ele é completamente, assim, completamente não, mas 99% dos casos é desordem emocional. A pessoa, a mulher, ela não tem o comando da musculatura do assoalho pélvico, ele se fecha involuntariamente na hora da penetração. Por mais que a mulher queira o parceiro, ela deseja o parceiro, mas se fecha. Mas uma coisa interessante é que na maioria dos casos, essas mulheres, o perfil delas é dessa dominação. A gente pensa, quem tem vaginismo é frágil, e geralmente não, né? Eu não estou dizendo que são todas, mas um perfil geral de quem tem vaginismo são mulheres dominadoras, muito rígidas com si mesmo, rígidas com os outros, rígidas com o parceiro. E aí elas conseguem um parceiro que tem o perfil completamente o oposto, é bonzinho, né? Aceita a situação, às vezes fica casado 10 anos sem ter uma penetração. Não é incomum. Muitas vezes vão procurar ajuda médica quando querem ter filho, mas essa mulher ela é dominante, ela é forte, né? Então,
como se fossem aqueles inconscientes que realmente estão ali se dialogando, né? Ela é muito dominadora e ele é muito bonzinho e aceita. E quando essa mulher, de repente, encontra um parceiro que é mais incisivo que ela consegue. Então é como se fosse um outro diálogo de inconsciente. Assim que eu interpreto, porque é incrível isso, né? A mulher fica numa contração tão forte que não passa um cotonete. Não é porque ela quer, não é uma coisa de frescura nem nada. E de repente ela encontra um outro parceiro que seja mais dominante que ela. Não é de forçar que eu tô falando de personalidade. E consegue penetrar essa mulher, né? E às vezes ela não quer voltar mais pro outro lá, bonzinho. Mas é muito interessante essa questão, esses perfis, né, que a gente vê. Sim, sim, sim. É um negócio assim que sempre que um acontecimento rolar no corpo, ele vai ter uma ressonância na mente. Sempre que o acontecimento se der na mente, ele vai ter uma ressonância no corpo. Então, por Sim. exemplo, a gente encontra uma marca mental do vaginismo, digamos assim, né? Um traço mental do vaginismo. Ainda que tenha começado no corpo, porque as coisas podem iniciar no corpo, né? Não é porque nós estamos na análise que nós pensamos assim, todo evento ele começa exatamente numa fantasia, ele pode começar numa experiência física e haver uma fantasia depois, né? Sim. E aí, ou pode começar na mente, não tem problema, mas assim, aí tem aqueles eventos que são puramente mentais, são comportamentais. Digamos assim, a pessoa tem uma espécie de vaginismo comportamental. O corpo dela está tranquilo, está aberto, né? Ela poderia ser penetrada numa boa do ponto de vista físico, mas ela não é. Ela é impenetrável do ponto de vista comportamental. Isso. Né? Aí, mas isso, ela é impenetrável do ponto de vista comportamental, mas isso deixa marcas no corpo também, que podem ser lidas, inclusive. Né? Com certeza. Prejudica, por exemplo, a circulação energética no corpo, digamos assim. A tensão da pelve, né? Aquele peso que a mulher sente. Pois é, uma série de coisas que ela pode Isso. descrever como se não estivesse relatando o comportamento dela, mas que nós vamos interpretar como sendo. Né? Então, a mesma coisa o inverso. Ela tem um vaginismo e aí ela vai se prender a este aspecto físico, mas de repente, quando ela relaxar, ela pode falar outra coisa que tem a ver com o comportamento dela, que nós vamos interpretar como possuindo relação com isto. Esse que é o grande lance da ontoanálise, é porque nós podemos curar qualquer coisa. E é Olha a princípio pretensão, né? é princípio da ontoanálise não dicotomizar a mente, né, do corpo, igual você está falando. Pode vir da mente ou pode vir do corpo, igual a gente vê pessoas que têm vida sexual normal, a partir de algumas relações sexuais que têm disfunção erétil, o homem tem ocasionalmente, mas aí depois ele desenvolve uma memória, né, de horror ao sexo, porque ele acha que ele não vai, inclusive tirou esse nome de impotência sexual, justamente porque ele, né, ele sente aquele peso, já é disfunção erétil, para ficar mais leve, né, pelo menos na nomenclatura. Mas ele começa ali com uma, duas vezes, três vezes, aí depois ele já vê uma mulher na rua, assim que eles relatam, e aí ele acha a mulher gostosa, já vê o medo. Já vê o medo, não, mas eu não vou conseguir, eu não consigo. Quer dizer, ele nem conhece. Ele nem conhece. E aí, a partir dali, ele não consegue mais ter ereção, né? Então, já é uma coisa que veio ali física, que foi para alguma coisa ali momentânea e que depois se configura realmente num problema, né? Exatamente. Aí, assim, a Letícia fez uma pergunta aqui, enquanto eu estava te ouvindo, aí eu vi ela... na ontoanálise, nós aprendemos a ter alguns atalhos, né? A teoria dos endereços da dor. Então, nós temos alguns atalhos. Aí ela pergunta assim, uma mulher que tem 40, 50 anos e que nunca teve um orgasmo, conforme a visão ontoanalítica, e não uma leitura propriamente psicanalítica, mas ontoanalítica, essa mulher é masoquista. Então, ela tem toda uma estrutura de vida, de desejo, de relacionamento que é masoquista. Então, ela tem uma inclinação para o masoquismo. O que não quer dizer que
ela esteja, olha que interessante, Letícia, que ela esteja completamente isenta do orgasmo. Ela tem um orgasmo transcendente em outro nível que vai casar com a dor, que é o gozo masoquista. Há um gozo nisso tudo. Então, a pessoa, por exemplo, ela pode ter um gozo no próprio sofrimento que ela causa a si mesma, na própria queixa que ela vai emitir, na própria procura que ela vai realizar de um objeto que nunca vai ser encontrado. É muito interessante isso, né? O objeto que nunca é encontrado, exatamente por não ser encontrado, ele causa um gozo. Um gozo assim, é como se fosse assim, eu sempre terei algo para fazer. A minha marca de vida, o meu propósito natural é gozar. É muito... E, inclusive, o orgasmo ele libera essa energia vital, né? Que faz bem para a saúde, né? As mulheres que não é o caso dessa, mas as mulheres que não têm um parceiro e que se masturbam e têm o orgasmo sozinhas, elas desenvolvem essa mesma energia do que quando está com um parceiro? Essa Na, energia vital? antes de qualquer coisa, dizer o seguinte, que no, tem uma visão antiga formada na Índia, que não é que seja a visão completa da Índia, tá? Mas tem, digamos assim, algumas correntes do Vedanta, que depois vão formar também correntes do Yoga e tudo mais, que acreditam que nós temos que conservar a energia. Né? Uhum. Conservar a Inclusive, energia. eles às vezes têm orgasmo sem ejacular, né? Para poder Exatamente. economizar essa Porque energia. aqui, exatamente, uma perda de energia, um desperdício de energia, enfim, toda aquela, como se eles entendessem, toda aquela energia que flui sem ter consonância com um propósito é um desperdício de energia. Então a pessoa enfraquece. Então o cara vai ficar forte se ele conseguir Se ter esse guarda. orgasmo enfim, sem o vazamento de Mas energia. isso é complicado, porque a gente sente, quanto mais a gente consome uma energia, mais energia a gente tem, né? Um Exato. exemplo, assim, que tá Pronto. fora disso aí. Se eu vou na academia de manhã, eu tenho mais disposição para fazer as coisas do dia, né? Do que dormir até o último momento. Exato. Quem faz atividade física consome muita energia e parece que aquilo flui melhor, tem mais Pronto. energia, Pronto. né? É essa a visão da autoanálise, né? Uhum. O que acontece é que a energia, por si só, ela vai sendo aprisionada, o fluxo dela ao longo da vida. Então, é como se nós tivéssemos uma fonte de energia quase infinita, ou infinita conforme os nossos parâmetros, e nós não usamos sequer uma faísca dela, então, quase Uhum. nada, né? Essa energia, se ela for potencializada, ela cura, ela dá mais vida, ela rejuvenesce, ela deixa a pessoa mais inteligente, mais intuitiva, enfim. É energia libidinal também, né? Que Energia libidinal, exatamente. Só que ela precisa brilha. circular. Essa é a Aham. diferença em oposição ao Tantra. Enquanto o Tantra quer reter para conservar, nós queremos Economizar. circular para ampliar, para desbloquear. É tipo investimento do dinheiro, né? Ao E invés de ficar só pronto. guardando a poupança, vamos investir. Perfeito, perfeito. Exatamente. Quanto mais investido, melhor. Bom, aí chegando na tua pergunta. Tá, se a pessoa se masturba, isso serve, ajuda? Sem dúvida alguma, ajuda. Sem dúvida alguma, ajuda. Inclusive, existem muitas formas de masturbação terapêutica, né? Em princípio, olha que coisa interessante. Em princípio, o sexo feito entre duas pessoas, a atividade sexual realizada entre duas pessoas, teria uma função melhor, né? Em princípio, teria uma função maior e a masturbação menor, certo? Em princípio. Só que, de modo geral, as pessoas vão transar muito travadas. De modo geral, as pessoas vão transar muito preocupadas, cheias de grilos. E aí, a experiência sexual, ela não chega Não nem é a... completo. Às vezes pode ser, inclusive, prejudicial, pode introverter em vez de liberar. E aí a masturbação, ela acaba sendo melhor. E Mais a saudável. masturbação pode ser sofisticada, inclusive, né? Eu posso ter técnicas Sim. masturbatórias que, enfim... em contraposição,
eu posso ter um conhecimento sexual extraordinário, mas eu posso não formar uma parceria sexual boa, onde eu não tenho condição de preparar a coisa para que aquele sexo tenha um aspecto terapêutico. Então, assim, aquela atividade sexual, tá? Sempre que eu falar sexo aqui, eu estou fazendo uma referência à atividade sexual, não ao sexo no sentido que nós conhecemos, né? Mas, assim, o sexo ele é extremamente terapêutico, ele ajuda pra caramba, só que para que ele ajude de fato, eu tenho que me livrar de uma série de conceitos. Por exemplo, se eu tenho na minha cabeça o conceito de promiscuidade, eu não atinjo a plenitude da sexualidade. Aquela energia não vai, né? Já é impossível, né? Não tem como. Se eu formo uma parceria com alguém que não vai, digamos assim, que está em outra frequência, em outro nível, em outra, a coisa também não vai funcionar. Não é exatamente uma parceria. Nós vamos fazer, mas não vai rolar tão bem. Vai ter a dimensão do prazer, e olhe lá, mas não vai ter o aspecto da plenitude e o aspecto terapêutico. Então, E a gente vê pessoas assim que têm essa energia libidinal muito, né, clara, até idosos mesmo, muito idosos que têm essa energia. Até lembro de você falar que quando essa energia fica baixa, é como se a pessoa ficasse opaca ou invisível, né? E como que a gente pode, né, fazer para manter essa energia viva? É exatamente. só mesmo o ato de se masturbar, de ter relação sexual? Ou existem outras formas que a gente pode desenvolver essa energia, alimentá-la? Há muitas formas de desenvolver energia libidinal. Inclusive, assim, é engraçado, porque há pessoas que são apagadoras de energia libidinal, tá? Tem pessoas que têm, digamos assim, uma espécie de energia antígena, né? Que apagam a tua energia libidinal. Então, por exemplo, essas pessoas que são invisíveis, se tua energia libidinal for fraca, ou se for pequena, ou se for normal, a presença delas na tua vida pode, inclusive, diminuir a tua energia libidinal, tá? Entendi. A simples convivência. Então, vocês vão ver muito assim, ambientes de trabalho que criam... o cara está ali naquele ambiente de trabalho e ele tem uma certa experiência de vida, né? Aquela sala, aquele local, quem trabalha assim em grandes companhias já ouviu falar assim, de um setor que, aquele setor é um setor tenebroso, que reúne as pessoas tenebrosas têm afinidade com aquilo ali, né? Uma maneira muito legal de punir os inimigos se eu for chefe, é jogar exatamente nesses setores aí. Nesse setor. É chegar lá e desligar a luz. Exatamente, vai desligando a luz interior do indivíduo pela presença de outros que são consumidores dessa energia. Dessa energia. Eles têm uma espécie de energia oposta. E é Aham. reconhecível assim, nessas pessoas. Assim, nós olhamos, assim, elas criam facilmente um sentimento de antipatia, uma agonia, uma coisa assim. Enfim. Evitar essas pessoas, esses ambientes, é um negócio super interessante, né? A masturbação que tu citaste é um negócio assim muito muito legal também. Processos terapêuticos super interessante também. Coisas assim que parece que não, mas assim que parece que não tem nada a ver e que nunca foram citadas como tendo esse propósito, mas que nós sabemos que funciona também. A acupuntura também, né? A acupuntura. Todos os tratamentos que envolvam a eletricidade, tu vai, digamos assim, dar um estímulo, né? Como fisioterapeuta mesmo, sem nenhum propósito, tu vai, digamos assim, o cara está com uma dor na coluna, e tu vais trabalhar a coluna do Os cara. alpinos. Hã? Não te escutei, desculpa.
O uso de aparelhos, né, que estimulam a eletricidade também Exatamente. ajuda. Exatamente. Bom, e aí, enfim, assim, de modo geral, a informalidade, comportamentos informais ajudam, né? Quanto mais informal é uma pessoa, quanto mais leve ela é, quanto mais ela Relaxada, né? consegue se levar menos a sério, o que não tem nada a ver com irresponsabilidade. Pelo contrário, assim, Uhum. a responsabilidade significa ser capaz de responder por si, estar no controle total da vida. Agora eu posso fazer isso de uma maneira plena, não me levando tão a sério, assim. Só que as noções estão tão confusas na cabeça das pessoas que elas não admitem, né, a separação entre uma coisa e outra. Por isso que é importante voltar para dentro, né? Na autoanálise, um dos nossos princípios é realmente a pessoa se tornar especialista em si mesmo, né? É porque nós somos tão externos, que quando eu falo assim, voltar para dentro, está uma coisa tão todo mundo falando, mas a gente fisicamente, a gente não se conhece fisicamente, né? Estava dizendo aqui para você outro dia que tem muitas mulheres que chegam à fase da velhice e nunca viu a própria vagina, né? Nunca teve a curiosidade, nunca nem viu, é do corpo dela, nunca se tocou, nunca viu. E em coisas simples, às vezes a pessoa come todo dia uma coisa que faz mal para ela e ela nem percebeu que é aquilo que faz mal para ela, né? Cada pessoa tem um tipo de organismo que faz bem para um, não faz bem para o outro, e eu não sou capaz de reconhecer aquilo que me faz mal, porque eu tô tão voltada para o mundo, tô tão voltada para outras pessoas, que eu não consigo reconhecer isso. Que hora que eu sou mais produtivo, né? Você é um exemplo disso, uma pessoa que é produtiva durante a noite, enquanto está todo mundo dormindo, você está acordado, aí a gente dorme, mas é o momento em que provavelmente seu corpo funciona melhor, né? E você descobriu isso. E nós estamos aí, a maioria não se conhece. E aí, quando vem uma desordem, a pessoa já passou tanto tempo, e eu estou falando de desordem, não é só física, né? Igual esse caso que eu falei, que eu citei sobre a disfunção erétil, a pessoa vai procurar ajuda depois que ela tá para baixo do chão, né? Ela vai procurar ajuda depois que ela já está numa fase e que se ela buscasse uma ajuda antes, né? Ela poderia atalhar o caminho e resolver o problema muito mais rápido, né? Eu gostei de um comentário que foi feito aqui enquanto tu falavas. Eu estou te ouvindo atentamente, tá? Uhum. Estou te ouvindo, posso repetir cada palavra que tu disseste aí. A pessoa não se Eu conhece. sei, Mas ao eu mesmo sei que você tempo. fala e lê. Eu já sei disso. Eu não consigo, Não mas só você eu isso. sei que faz. Não é só isso, não. Assim, teve um tempo na minha vida que eu decidi parar de estudar. Disse, pô, não vou mais estudar, não. Parei, vou parar de estudar. Acabei, não vou mais estudar. E, enfim, aí decidi parar de estudar. Aí, qual foi a consequência disso? Passei anos sem estudar, até que um momento, assim, eu decidi que eu voltaria a estudar. Só que, na época, havia o que chamavam de supletivo. Supletivo, né? O supletivo permitia que a pessoa fizesse 3 séries em Em 1 ano mês. e 8 meses. No Uhum. Brasil, tudo pode ser burlado. Então, eu fiz 6 séries em 1 ano. Meu Deus. Só que, aí qual foi a consequência disso? Assim, eu tinha que... E o supletivo não dava aula de nada. Assim, os alunos comemoravam quando os professores não iam. Então, eu tive que estudar basicamente por conta... O problema foi eu, não fui eu que decidi parar de estudar. Então, agora eu vou estudar Sozinho. desesperadamente. De manhã, de tarde, de noite. Não vou mais parar de ler. Né? Não vou mais parar de ler. Vou ler o tempo inteiro. Não vou mais conversar com ninguém. Não vou mais sair com ninguém. Não vou mais comer ninguém. Não vou fazer porra nenhuma. Eu vou ler o tempo inteiro. E aí, eu comecei a fazer isso durante uns anos. Consequência disso, de tanto ler, eu desenvolvi uma loucura, que é o seguinte: tudo que eu ouço,
tudo que eu falo vira letreiro. As imagens ficam passando. Tem legenda, seu pensamento tem legenda. Tudo que eu ouço, quando tu dizes assim, seu pensamento tem legenda, passa aqui com pontuação, com absolutamente tudo. Né? Ah, isso não é normal? Eu acho que não é não. Não, isso não é nada normal, não é nada normal. Mas, enfim, quanto à questão que eu disse que eu achava interessante, que foi colocada aqui, foi o seguinte, que alguém disse assim, que eu não consigo ver sentido em sexo por sexo. A grande questão é que só existe o sexo por sexo, não existe sexo por outra coisa, tá? Então, não há sexo por outra coisa, não há. Ah, sexo tem que ter amor. Não há, o sexo não tem amor nenhum. Sexo é sexo, outra coisa é outra coisa, enfim, eu posso... É uma atividade independente, né? Isso é tão engraçado, mais as mulheres, né? A gente deseja o que a gente não tem completamente, né? E quando a gente tá naquela fase de namoro, não sei se é para pegar o boy, para casar, não sei. A mulher tem aquele desejo, tem desejo sexual espontâneo todo dia, e depois quando casa, esse desejo baixa, né? E ali não é por amor? Por que cadê o desejo, então? Se é por amor, se é sexo por amor, sexo com amor. Cadê esse desejo, então? Agora você casou com seu amor, você está namorando seu amor, então era pra você ter mais desejo. E não é o que acontece. Às vezes, essas mulheres, para desenvolver um desejo pela pessoa que ela ama, ela tem que pensar num atorzinho, alguém lá da academia, né? Para poder vir o desejo. Então, não é por aí. Exatamente. Aliás, a melhor maneira de acabar com o tesão é casando, né? Assim, foi feita uma pesquisa, um livro... Deixa eu ver se eu encontro esse livro bem. Está por aqui em algum lugar, mas eu não saberei encontrá-lo. E eu não posso sair daqui porque eu estou com o fone conectado, né? Ah, tá. Pensei que fosse por outra coisa. Não, dessa vez não. Dessa vez não, né? Dessa vez não é por outra coisa. Mas, enfim, geralmente é muito incomum a pessoa casar com a melhor experiência sexual da sua vida. Tá? Primeiro, começa daí. É muito incomum a pessoa casar com a melhor experiência sexual. Homens que casaram com alguma mulher, se estás achando que foste o melhor cara que a comeu, meu querido, tira essa ideia da tua cabeça. Isso é bastante improvável, não foste tu, aceita isso, isso é incomum pra caramba. Então, geralmente, a pessoa vai ter uma experiência sexual muito legal justamente com aquela que ela não ama e com aquela que ela não vai se sentir suficientemente inclinada a casar, né? Digamos assim, Até aquela porque que inspira o pior dela. Até porque não tem essa cobrança, né? De repente, quando o sexo rola com alguém que não é quem eu amo, eu não preciso fazer uma performance, eu não preciso nada. Então aí eu tô mais relaxada, porque é só sexo por sexo, então tem mais chance de desenvolver o sexo de forma mais leve, mais relaxada, né? Aí quando eu vou fazer com uma pessoa que eu tô querendo namorar ou conquistar, aí eu exerço de uma forma que para mim pro outro pode até ser legal, que eu posso, né, provocar várias coisas, mas para mim pode não ser. Por exemplo, um dos maiores segredos da brochada masculina é ele transar o cara transar a primeira vez com uma mulher por quem ele já está apaixonado. Assim, é quase 100% Vai de querer chance de fazer, rolar uma brochada. vai querer fazer pirotecnia. Se o cara que se prescreve um paciente está apaixonado por uma mulher, então, cara, toma um Cialis antes da primeira, mais confiável, porque o cara vai com uma série de exigências, de medos, enfim, né, de receios, e se logo na primeira houver um problema, aí pronto, né? O cara
né? Opa, ela não vai gostar de mim, o que é que ela vai pensar? Vai... E, e assim vai. Então, já se é uma pessoa que... um negócio doido aqui, que é alguma... Quem é o nome da pessoa aqui que vai dizer? Acho que é Graciela. Graciela vai... Nossa, vai vomitar agora, assim. Se é uma pessoa que tu sequer, de alguma maneira, consideras que aquele indivíduo seja um ser humano, digamos assim, se tu quer, consegues perceber humanidade naquela pessoa, a plenitude da experiência sexual é avassaladora, por incrível que pareça. É por quê? Porque o sexo ele se coaduna com a nossa região mais animalesca. Então, quando eu vejo naquela pessoa uma espécie assim, de animal, é claro que eu não tenho É a como ver plenamente depreciação do objeto, né? a depreciação do objeto amoroso. Pronto. Exatamente. O sexo. Freud já havia percebido isso, assim, que uma das condições do desejo é a depreciação do objeto amoroso. Mas se você for, né, santificar aquela pessoa na hora do sexo, realmente, né, não vai rolar coisa, né, muito legal. Quando deprecia, quando é uma coisa mais violenta no sentido de energia, claro que é melhor, né? Sim, sim. Agora, o grande problema é que essa é uma energia livre e que tem sua própria natureza. Aí nós construímos alguns esquemas, né, para encapsular essa energia. Geralmente esses esquemas eles vão na contramão dela. Então, por exemplo, eu crio um esquema matrimonial, ou a mãe dos meus filhos, puta merda, não tem nada assim que tire mais o tesão Mas do os meus que... filhos, Já não é mais a mulher, é a mãe dos meus filhos, né? meu Acabou, Deus. né? Toda mulher vai ver isso, assim, que de modo geral, depois que ela se torna mãe, o cara vai perder o tesão por ela, de modo geral. Sempre vai ter uma que diz, Uhum. não, mas depois, aí é É, que, né? Sempre tem não isso, é de todo mundo. modo geral, né? A mãe dos filhos acabou, acabou, assim. Tá santificada, pronto. Está santificado, exatamente. Então, o sexo não se coaduna com essa coisa, né, sagrada. Ela é de uma natureza profana. Então, eu tento desprofanar o sexo, sacralizá-lo e acabou. Né? Aí, enfim. Outra questão que a gente observa muito é a ansiedade, né? A ansiedade, ela desenvolve muitas coisas, diversas coisas no corpo e na sexualidade também. Já falei da ejaculação precoce e fibromialgia. Geralmente essas mulheres que têm esses problemas, fibromialgia, estou falando de mulher, mas homem também, porque fibromialgia atinge mais mulheres, mas no caso dos homens, a disfunção erétil ou a ejaculação precoce, que é perfil mesmo de homens que têm ansiedade, que são pessoas eufóricas, né? Geralmente o médico vai prescrever medicação, né? Os alopáticos, que vai reduzir ainda mais o desejo sexual dessas mulheres e homens que têm esses problemas de ansiedade e que já sentem no corpo as consequências dela, né? Aí essa medicação, como efeito colateral, às vezes traz sintomas piores do que a própria ansiedade em si, né? Porque a mulher vai ter dificuldade de ter orgasmo, aí já é por problema da, da medicação, o homem vai ter dificuldade de ereção, o homem que já está com dificuldade de ereção. Aí toma uma medicação que aumenta a dificuldade de ereção. Né? E nós, da ontoanálise, estamos propondo um tratamento que é contrário a esse, né? É tratar a causa, né, os sintomas, e não sintomas, e o pior ainda, e não sintomas dos sintomas de uma medicação que não vai ajudar nada e muitas vezes vai prejudicar muito essa pessoa, né? E a frustração para uma pessoa assim chega a ser tão grande que depois ela nem busca mais tratamento. Sim, exatamente. Né? Tudo deixa rastros, né? Tudo cria outras coisas. Então, a pessoa tenta tratar
algo, aí tem ali um rastro, um efeito colateral, né? Uma coisa que pode ficar ainda pior. Então, por exemplo, o tratamento da ansiedade, o tratamento farmacológico da ansiedade muitas vezes está ligado, por exemplo, a um dano no raciocínio, Sim, né? A um dano na energia do corpo, né? Enfim, tem outras consequências que há uma perda, por exemplo, do interesse sexual muitas vezes, e assim vai, né? Assim, um tratamento, né, que muitas vezes não foi devidamente conduzido, porque a pessoa tinha um protocolo, talvez aquele protocolo não fosse o mais necessário, o mais perfeito, e aqui nós não estamos, de maneira alguma, fazendo uma campanha contra a medicina convencional, mas, não. enfim, assim como os tratamentos convencionais, tudo na vida, digamos assim, gera uma cadeia própria, né? Tudo da vida gera essa coisa de vocês aí, fisioterapeutas, de pensar na musculatura como uma cadeia, é super interessante, assim, porque esse é o modelo da Cadeia vida, única. tudo encadeado, assim. E é tudo uma engrenagem, né? É tudo uma engrenagem, assim, não tem nada que está desprovido dessa engrenagem. Por É exemplo, porque tem muita gente que presume que é ansiosa e que não é. Tem muita gente que presume. Aí a pessoa leva o que ela presume para um médico e ela é diagnosticada como se fosse. sim. Como eu falei, muitos casos a pessoa tem uma memória ruim de algumas relações sexuais, tanto homem quanto mulher. Tem uma memória péssima de alguma relação sexual que gerou muita dor na mulher, às vezes no homem que gerou uma disfunção erétil. Então, é essa memória, porque a memória pregressa para a relação sexual, ela tem um fator assim, é fundamental. O que a gente tem de memória, quando o sexo é bom, a gente quer fazer mais. Quando ele é ruim, né? A tendência é se negar, lógico. E aí, o que tem que ser feito é a quebra dessa memória, né? Trazer o sexo realmente para a função dele, que é de prazer. Então, é desfazer essa memória da dor, desfazer essa memória da frustração que a pessoa teve, da vergonha que ela sentiu na hora de uma disfunção, na hora de uma disfunção erétil, né? É desfazer essa memória. Se a pessoa tem disfunção erétil, porque eu estou falando aqui, é uma coisa que é comum na prática clínica, o homem que tem disfunção erétil chegar com aquele tanto de medicamento que prejudica a função erétil, né? Por conta disso, que a pessoa chega no médico, às vezes ele nem queixa daquele problema, porque às vezes a pessoa tem vergonha, às vezes sim, às vezes não queixa daquele problema. Fala que está ansioso, fala que está. O médico passa aquele tanto de medicação e o problema dele vai ser agravado 1000%. Né? Sim. Então, o que deve ser feito é atingir ali na causa do problema. Nesses casos, quando a pessoa não tem afastado os problemas fisiológicos, que também tem tratamento, né? Os problemas circulatórios, né? Os problemas, alguma patologia, quando a pessoa é saudável, se ela tem uma disfunção erétil, que ela precisa é melhorar essa memória, né? É fortalecer sua autoestima, sua confiança, sua segurança, para poder ter uma vida sexual, né, saudável. O que tu falaste é válido para tudo, assim, trazer, né, o sexo para a sua função natural, que é o prazer. Então, por exemplo, a pessoa pode desviar essa função de prazer por outras razões, não apenas por medo, mas por romantismo também. Então, Sim, o prazer sexual ele foi visto como uma coisa ruim, né? Eu vejo algumas pessoas assim que se converteram, eu acho super legal. Elas dizem assim que antes da conversão elas viviam na prostituição, né? Cara, eu acho isso o máximo, porque em uma palavra elas dão todo sentido, toda uma visão, a generalidade da experiência sexual para elas, né? Então, todo aquele sexo, que muitas vezes nem era um sexo assim tão complicado, eles transavam, né? Estavam, né? Aquilo era uma prostituição, né?
elas se prostituíam antes, elas vendiam o seu corpo, elas eram escravas do prazer. Eu acho isso fantástico. Ah, escravas do prazer. Então, assim, elas não veem no prazer uma liberdade, elas não veem no prazer uma coisa genuína e devida. Pelo contrário, elas veem no prazer uma escravidão, né? E, de fato, pode haver um vício sexual, sem dúvida alguma, mas engraçado que esse vício sexual, ele não tem a ver com o prazer. As pessoas que são viciadas em sexo, elas não têm mais prazer, elas estão em busca Não, de um prazer escravas. sentido em algum momento e que não é mais encontrado. Não é porque elas têm um prazer imenso, de maneira alguma. O prazer é normal, é uma espécie de prazer fantasma que as conduz, né? O prazer real, ele foi amputado na maior parte das pessoas, né? Então, é indevido, é como se fosse uma coisa feia. Alguém já disse aqui, é o sexo pelo sexo, né? Ou seja, o Uhum. sexo pela simples busca de prazer, isso é uma função menor, isso é Uma uma coisa função de pessoa. errada, né? Não entendi. É como se fosse uma coisa errada, que você está fazendo uma coisa errada. Exatamente. Tem gente que tem culpa, então as pessoas transam, né? Aí depois não se desenvolve, elas acham assim que elas foram assim profundamente desrespeitadas, por exemplo, porque não houve contato depois, né? Então, tudo bem, vamos pelo menos nos falar durante 2 dias, depois apaga, né? Mas não, assim, tu entende? Eu posso te encontrar, nós podemos beber juntos, depois nunca mais conversarmos. Isso não Uhum. faz até estranho, né? Assim, saímos, fomos apresentados ali, tomamos alguma coisa, bebemos, beber pode, né? Conversar pode, rir pode, tudo pode. Agora, sexo não pode. Então, sexo gera uma espécie de vínculo. Então, se foi feito um sexo, porque, porra, que mulher gostosa, que coisa fantástica, essa mulher deve ser maravilhosa, eu vou comer essa mulher, consigo, de repente, no outro dia, não houve contato nenhum, aí foi uma coisa extremamente descortês, Cafajeste. cafajeste, a pessoa foi usada. A É um pessoa psicopata, é um né? psicopata. Chega a esse ponto hoje em dia, né? É uma psicopatia. É alguém que sai por aí estendendo um A, rastro de pe- destruição. a pessoa me usou, né? Ele me usou. E Exato. como se eu não tivesse usado. A pessoa que é, Então, mulheres, para não se sentirem usadas, usem também. No outro dia, sim, se não rolar feedback, não tem problema. Todo mundo usou todo mundo, é, exatamente. né? Só que a pessoa já sai com essa culpa. E muitas vezes sai com uma. É que é o mesmo problema da brochada. Existe uma brochada feminina que é uma brochada muito pior, né? A mulher brocha de vida inteira, enquanto o homem brocha pelo menos só com o cacete dele, a mulher brocha na vida inteira. Então existe uma coisa que está digamos assim, na raiz de toda brochada, que é a hiperintenção, que é quando nós ultrapassamos a intenção aquilo que deveria ser o fim se torna um meio, digamos assim, né? Então, por que um cara brocha? O cara brocha porque ele já não vê mais prazer no sexo, ele não está mais preocupado com prazer no sexo, ele está preocupado com a opinião da pessoa, ele está preocupado em Se ele mostrar. vai funcionar, se ele não vai, vira uma obrigação, né? Tá longe de ser prazer, obrigação. Exatamente. Então, aí ele tem uma brochada, é óbvio, né? Então, ele já está muito preocupado com o desempenho sexual dele. Aí a mulher já está muito preocupada com, muitas vezes, graças a Deus esse negócio está mudando, mas com o seu desempenho romântico, né? Com o seu desempenho enquanto ser, em não ser usada, que é uma das coisas mais imbecis que a humanidade já formulou, né? Esse conceito de alguém que foi usado, né? A pessoa foi comida, ela não foi usada, tá? A pessoa foi comida, ela não foi usada. E ela deu porque quis, né? Com certeza. Se Né? ela não foi estuprada, ela deu porque quis. Se ela tinha uma pretensão e não deu certo, ou seja, se a negociação não saiu como ela gostaria, ela fez uma negociação, ela tem que estar clara disso, né? Ela tem que estar ciente disso, ela fez uma negociação, mas pode ser que, como tantas outras negociações que fizemos, às vezes nós temos um erro de cálculo.
Então, eu não fui usado, eu errei no cálculo, só isso. E fui frustrado, porque o lucro que eu pretendia receber, ele não teve, né? Agora, se a pessoa sai sem essa hiperintenção, ela sempre vai ser bem-sucedida. Sempre. No mínimo, ela vai gozar super gostoso, super legal. Né? E na medida em que ela gozar legal, ela vai experimentar outras curas. Então, quanto mais uma pessoa gozar realmente, mais curas ela tem. Outra coisa que adoece muito é a mulher dizer que gozou sem ter gozado. Todas que fazem isso, são muitas, parem de fazer isso, tá? Faz o quê? Finge? Não somente eu fingir na hora de encenação, né? Tranquilo. Mas assim, o dizer que gozou, que goza, sem ter gozado, de modo geral, né? Isso cria grandes adoecimentos que chegam, inclusive, ao corpo. Então, por exemplo, assim, obstruções intestinais. Tem muito a ver com essa história de dizer que goza sem ter gozado. Para citar uma das Super coisas, comum nas mulheres, né? Constipação intestinal. Isso. Aí, desenvolvimento de outras deficiências visuais. É conhecida, por exemplo, catarata, tem a ver com isso. Tá? De um ponto de vista psíquico. Tá? Dores no joelho, tem a ver com isso. E assim vai. Então, faz tua escolha. Faz tua escolha. Então, a sexualidade é muito mais amplo e vai deixando os rastros por aí, na vida da pessoa. Inclusive, esses rastros vão se traduzindo em termos de doença também. Como diz Osho, né? O sexo não deve ser nem estimulado, nem reprimido, né? Ele é como se fosse a respiração. É normal, né? Exatamente. Exatamente. Sexo é sexo. Sexo é sexo, é Sexo é normal. sexo. Ele é livre. Qualquer tentativa de encapsulá-lo é uma coisa complicada. Aí essa pergunta é interessante, assim, e tontura, né? Tem a ver com o quê? Aí, tontura tem muito a ver com a vontade de dar, mas sem a coragem para fazer. Tem muito a ver com isso aí. A pessoa tem vontade de dar para alguém, queria tanto que aparecesse Olha, no comedor, mas eu não tô. Eu gostei, assim, a doutora Márcia Rubens dizia, morri. Porque ela não disse por quê, né? Ela só disse que morreu. Alguma coisa que alguém disse aqui. Tem tontura demais, for mulher, isso é um forte indicativo de que já está passando da hora de dar, mas por alguma razão tu não tens a coragem de a vontade está grande, né? Mas está reprimindo. Está reprimindo, exatamente. Por alguma razão, tá? Por alguma coisa ali, pode ser por chamada repressão direta, pode ser por alguma coisa que a pessoa considera inconveniente, enfim. Assim vai. Então, ela está nesse conflito, ela está cambaleando, ela vai ficando tonta e vai chegar ao corpo. Vai chegar ao corpo. Né? É muito... Né? Doutor Fabiano, e em Doutora relação às Silva. parafilias, né, os desvios sexuais, eles estão muito relacionados ao assédio infantil, não é assédio que eu quero falar. Não. Tem muita coisa que a gente imagina, né? A gente sempre imagina assim que... A gente sempre faz esse link, né? Entre trauma, assim, tudo, parece que tudo foi trauma. Né? Tu és traumatizada, tudo. Não, porque não. essas pessoas, elas vivem em sofrimento, né? Tem os desvios lícitos, os ilícitos, mas muitas pessoas vivem isso e a gente observa, tá acabando a live, tá falando aqui 25 segundos. Pares e começa, a gente faz mais uns 10 minutos. Então tá. Beijos. Beijo.